No vídeo de hoje você verá como criar funções e obter o retorno dessas funções e até mesmo obter funções que não têm retorno nenhum. O objetivo das funções é ser bem objetivo para realizar determinada ação. Por exemplo, as funções têm que ser objetivas. Eu posso ter uma função para mostrar uma idade, uma função para mostrar um nome. Tem que ser o mais claro possível. E todas essas funções elas retornam alguma coisa ou não. E a gente vai entender como a gente obtém o retorno de uma função ou uma função sem retorno também. Então, se você gosta de conteúdos de Python aqui no canal, eu já peço que você me ajude deixando o seu like. Isso me incentiva a trazer mais vídeos por aqui e também diz para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Deixou o like, então bora para o código. Bom, a primeira coisa, eu vou criar uma função que ela imprime idade, tá? Então, ela vai receber como parâmetro idade, beleza? E aqui eu vou retornar o que? Vou retornar, o retorno dessa função vai ser o que? Vai ser mostrar a idade, tá? Então, a sua idade é, né? Aqui eu vou concatenar, só que eu vou transformar o parâmetro idade, né? Para fazer uma conversão para string, para a gente não ter nenhum erro, né? Na hora de concatenar, beleza? Então, esse vai ser o retorno. Ele vai retornar a sua idade e o parâmetro que a gente digitou para essa função, beleza? Então, vamos lá. Para a gente conseguir obter o retorno que essa função tem, a gente precisa passar para ela, passar essa função dentro de uma variável, tá? Então, eu vou colocar o nome da variável de retorno e ela vai receber a nossa função imprime idade. Vou passar para ela a idade que eu quero, que é 21. E para a gente obter o retorno agora, a gente imprime o que? O retorno, a nossa variável retorno, que vai retornar o que? O que esta função ela está retornando, que é justamente isso aqui, ó, return e isso aqui, beleza? Então, se a gente executar agora, a gente vai obter o retorno dessa função. Então aqui ele nos diz que o retorno da função é a sua idade é 21, tá? Então isso quer dizer que essa função ela possui um retorno. Isso só acontece quando a gente coloca esse return aqui, tá? Ele por padrão ele não vai imprimir nada, tá? Ele não tem a função do print, que é mostrar coisas na tela. Por isso que quando a gente tem uma função que tem um retorno, é necessário fazer isso aqui, passar a funcionalidade com o retorno que ela tem para uma variável. E depois a gente imprime essa variável que recebe a nossa função que possui um retorno. E aí a gente consegue imprimir o valor que tem dentro dessa função, ou seja, o retorno dela. Da mesma forma, eu poderia passar um print aqui, tá? Aí já não seria mais nenhum retorno. Seria essa função, ela ficaria como uma função sem retorno. Tá? Então eu vou passar aqui, ó, print a sua idade é e vou concatenar com o parâmetro idade, tá? Então aqui essa função ela não possui mais um retorno, ela possui um print, tá? Então basicamente, se eu imprimir aqui agora, ele vai me mostrar o valor que tem essa função e o none. O que significa o none? O none significa nada, vazio, ou seja, é uma função que não vai ter mais retorno. Ela não tem um retorno mais, tá? Então, se eu executar aqui o código, aqui ele vai me mostrar, né, que essa função ela não possui um retorno. Ó, ele me mostra o none justamente porque essa função não tem mais retorno. Ela não tem nenhum retorno, ela tem o print, que não é um retorno, tá? Ele só imprime uma mensagem na tela. E o print também é uma função, tá? Se a gente tentar de alguma forma saber o retorno do print, ele não vai ter nenhum retorno, tá? Por exemplo, vou printar aqui e colocar esse print dentro de retorno 2, tá? Então vamos ver se esse print, a função print, ela tem um retorno. Se ela não tiver, ele vai exibir na tela none. Se ele tiver, ele exibe o retorno que tem essa funcionalidade. Então vamos imprimir o retorno 2, tá? Então é para ele imprimir o que? None, porque o print ele não tem um retorno, tá? Ele só exibe mensagens na tela.
E existem funções assim, funções com retorno e sem retorno. É mais utilizada a função com retorno. Ó, aqui não tem nenhum none, tá? Porque justamente o print não tem nenhum retorno, tá? Beleza. Isso acontece quando a gente tem um print dentro de uma função. Aí ele passa a ser uma função sem retorno, tá? Agora, se a gente coloca a palavra reservada, que essa funcionalidade, essa função, né, que a gente está criando, ela tem um retorno, a gente tem que colocar return para indicar isso, tá? Return. Agora, essa função tem o retorno, tá? A sua idade é, né, aqui a gente coloca mais str e coloca a idade, tá? Então agora essa função ela possui um retorno, justamente porque a gente colocou a palavra reservada return, tá? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria informar aí pra vocês. E espero que vocês tenham curtido. Foi um vídeo bem curto. Se curtiu, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que eu compartilhar por aqui. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o fim. Eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.